noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, para todos, né? Encarnados e desencarnados. A plateia está ocupando todos os lugares, pode ter certeza. E tem muitos em pé ainda, viu? Né? Sim. Nós sabemos disso, né? Segundo o que nos contam os amigos espirituais, né, do lado de lá. Então, eles são em quantidade muito mais volumosa que nós, né? Então, eles não estão entre nós. Nós é que estamos inseridos junto a eles, que a quantidade deles predomina, né? Então, estamos aqui reunidos, né, em nome de Jesus, para mais um dia de aprendizado. É para isso que a gente vem. É uma, não digo assim uma tentativa, mas uma oportunidade de aprendermos mais um pouquinho e levar para a nossa vida, colocar em prática. Aprender somente não tem significado, né? Né, Dona Neuza é professora. A vida inteira professora. Se ela ensinou o aluno só para ele saber, Dona Neuza? Tem que praticar, né? Depois de aprender, eles passarão para novas etapas e vão praticar em suas vidas, né? Então essa é a mensagem que Jesus nos dá, que nós devemos seguir os seus ensinamentos e a sua cartilha. E nem sempre nós conseguimos. A gente tenta, né? Mas o importante é que a gente tenta, pode ser que caia, se cair, levanta e faz tudo novamente. É tentar outra vez. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo assistência dos bons espíritos, para que nesta noite nós possamos não só aprender, mas levarmos conosco toda essa impressão de aprendizado e colocar em prática em nossa vida. E, se possível, Senhor, compartilhar com aqueles que ombreiam a nossa vida, fazem parte do nosso viver, e aqueles que necessitarem, sempre que possível, levarmos uma boa palavra a quem quer que seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Então agora nós vamos ter o prazer de receber nosso ilustre convidado, seu João Vicente. Isso, obrigado. Seja bem-vindo, então. Obrigado. Obrigado, Cleiton. Boa noite a todos. Agradeço aos diretores da casa pela oportunidade, pelo carinho de mais uma vez me convidar, né, para virmos falar aqui com vocês. Eu sempre digo que não é uma palestra, né, mas é um momento de reflexão, de aprendizado, como disse a Dona Neuza. Mais uma vez, obrigado, e que Jesus esteja nos amparando aqui nesses momentos, nesses minutos que vamos falar, que a gente possa realmente refletir, internalizar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus em nossa vida, que possamos colocar em prática. Hoje nós vamos falar sobre o tema felicidade e cura. É um tema assim gostoso da gente falar, né? Porque todos nós buscamos essas duas coisas. Todos nós vamos atrás de felicidade, de sermos felizes. É o objetivo da nossa vida, né? A gente sempre busca isso, chegar ao momento de felicidade.
E também a cura, porque quando adoecemos, quando estamos enfermos, o que nós queremos? A cura, buscar a cura para as nossas aflições, as nossas enfermidades, né? E quando nós estamos doentes, adoecidos, o que acontece? A gente fica lá no estado de tristeza, de melancolia, desesperança, e isso muitas vezes acaba agravando a enfermidade e também proporcionando a chegada de outras enfermidades. Você, quando está no estado de tristeza, está para baixo, né? A sua imunidade diminui e você acaba trazendo outros problemas de saúde para você. E a doença, a gente pode pensar assim, por que existe a doença aqui no nosso planeta, né? Por que nós ficamos doentes? Espíritas que somos, a gente sabe que o nosso planeta é de expiação e provas, então vai existir doenças aqui, para todos nós que estamos aqui. Vai existir aflições, vai existir momentos de tristeza, porque estamos em prova, estamos passando pela prova. Porque se fôssemos perfeitos, né, viveríamos num mundo feliz, que não é este aqui. Aqui, o planeta Terra, nós temos momentos de felicidade, mas a felicidade plena não é aqui ainda, né? Mas o que não nos impede de buscarmos estarmos alegres o mais das vezes que possamos estar felizes, né? A doença, ela pode ser física, nós podemos ter uma enfermidade no nosso corpo material, porque querendo ou não, embora toda a perfeição que é o corpo humano, porque Deus nos criou com uma perfeição indescritível, né? Tudo funcionando, o sangue que corre pelas veias, né? Pelo nosso corpo todo, o ar, tudo que o nosso corpo ingere e transforma, seja o alimento ou seja o ar, tudo isso é maravilha, é uma coisa maravilhosa, é uma máquina criada por Deus que é inexplicável, mas adoecemos, embora tudo isso é carne e osso. E nós somos formados aí por, acho que 90% de água, 70% de água, elementos da terra, né? Carbono, água, e isso tudo volta para onde? Para a terra. Depois que a gente desencarna, nós, espíritos, vamos para o plano espiritual, que é próximo desse aqui, não é muito distante não, mas o nosso corpo ele retorna então à terra e ele adoece durante a nossa trajetória terrena, nos sentimos enfermos. Também temos as enfermidades psicológicas, aquelas perturbações ou psíquicas, né? Seja depressão, a angústia, a ansiedade, tudo isso afeta a nossa mente, nos adoece. E hoje é muito comum, até estávamos comentando aqui, a vida hoje é tão corrida, tudo é urgente e a gente se sente incapaz de conseguir fazer as coisas, nos sentimos incapacitados para chegar no resultado que a gente gostaria na nossa vida. Isso também nos adoece, é sempre uma correria, né? E a maioria dos nossos sofrimentos, das nossas enfermidades, elas têm a causa aqui na Terra, na nossa própria reencarnação, nessa vida mesmo. A gente costuma ouvir muito assim, isso é coisa de vida passada, coisa do passado, de vida pretérita. Sim, mas a maioria das enfermidades tem a causa aqui, na vida presente. E Chico Xavier, no livro, me fugiu o nome do Religião dos Espíritos, ali ele descreve, né, tem uma página ali que ele descreve os motivos das aflições que os homens enfrentam, né?
orgulho causa uma doença, a vaidade, a avareza adoece a pessoa, a preguiça, o comodismo, o desleixo, são vícios que carregamos que vão nos adoecer. Então, quando nós buscamos lá no fundo, né, do nosso pensamento, da nossa mente, o que nos adoeceu, muitas vezes nós vamos encontrar a causa aqui. Isso também está no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o Evangelho de Mateus, item 4 e 6. O item 4 fala do quê? Das causas atuais das aflições, que é essa que nós comentamos. Aquilo que nós fazemos nessa vida que nos adoece. E lá no item 6, ele fala também que se há males cuja causa primária está nessa vida, outros males existem cuja causa parece que o homem não tem culpa, não é ele a razão. Então aí sim está numa vida anterior. Porque todo efeito tem uma causa, né? Primeiro temos a causa. Se você busca a causa nessa vida da sua enfermidade, do seu sofrimento, da sua aflição e não acha, muito provavelmente ela está em outra vida, porque tem que ter uma causa, né? E ele cita lá como exemplo a perda de entes queridos que causa sofrimento para a pessoa, crianças que nascem com deformidades físicas, com problemas de saúde. Quantas crianças no ventre da mãe já nascem doentes, né? E aí a gente fala, está nessa reencarnação? Muitas vezes não está numa vida anterior, passada. É preciso a gente pensar e raciocinar e, acima de tudo, aceitar. As nossas enfermidades de agora, a maioria delas, das nossas doenças, são causadas por nós e tem o fundamento no orgulho, no egoísmo, ou por nossa parte, ou por parte de alguém. Então o egoísta, ele tanto se prejudica, o orgulhoso tanto se prejudica, como ele também prejudica quem está ao redor dele, né? E muitas vezes em busca do dinheiro, bens materiais, coisas materiais, ganância, acúmulo. Isso causa doença. E eu gostaria de trazer uma frase que é atribuída a Dalai Lama, não sei se é ele ou não, mas diz que é, mas o importante é o sentido dessa frase, né? Ela diz, dessa mensagem, ela diz o seguinte: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois eles perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, se esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E aí ele completa: e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Uma mensagem muito linda para a gente refletir, né? É comum, a gente ouve bastante, mas faz sentido a gente não viver o presente e sofrer pensando num futuro que não nos pertence, gastarmos a nossa saúde para isso, e esquecermos da vida presente. Temos que nos administrar, né? E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 34, a gente vai trazer agora a visão, a palavra dita por Jesus, né? A parábola de Jesus para esse item de saúde, de felicidade. E diz lá: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo.
Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais do que as vestes? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. No entanto, eu vos declaro que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. E agora vem um recado, né? A conclusão. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. Então nós vamos trabalhar em cima dessa passagem que a gente ouve sempre, né? Não vos inquieteis pelo que comer amanhã, não pelas vestes, né? Alguém aqui ouviu nesse trecho que Jesus está dizendo não trabalhe, ou cruze os braços e sente, fique sentado esperando que vai tudo cair do céu? Não está escrito isso, não é essa a parábola. E muitas pessoas, então, assim, às vezes, então Jesus está dizendo que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso me preocupar. Claro que precisa. O que ele está dizendo é que não vos inquieteis. Não vos inquieteis. E aí a gente vai estudar um pouquinho mais essa passagem, não vos inquieteis. Trabalhar é a lei da natureza. Nós precisamos trabalhar. Sem trabalho não há evolução. Ninguém vai evoluir se não trabalhar. Essa é a lei. E tudo criado no universo trabalha. Tudo que Deus criou, que existe no planeta Terra, no universo todo, não só no planeta, trabalha, tem uma finalidade. Tudo. É o ar, o sol, os rios, isso a gente ouve em poesias, em poemas, né? Tudo tem um porquê. A árvore que não devora os frutos que oferece, tudo tem uma finalidade. E as ervas daninhas? A gente pensa, as ervas têm finalidade? Tem uma finalidade. O que a gente chama de erva daninha tem lá sua finalidade, proteger o solo, as raízes trazer nutriente para cima, para proteção, os animais pastam as ervas, né? Então tudo tem uma finalidade na vida. Então essa interpretação de que Jesus recomenda não trabalhar não existe, tá? Nós temos que trabalhar sim, com respeito, dignidade, para conseguirmos. Não vos inquieteis, é isso que ele diz. E o que é a gente estar inquieto? Nervoso, estressado, preocupado demais, né? Isso que ele quis dizer. Por quê? Porque se a gente entra nesse estado, nós vamos nos sentir doentes, nós vamos nos adoecer. E buscar o reino de Deus, primeiramente, ele quer dizer, encontre o reino de Deus antes de mais nada, que o resto vem por acréscimo. O reino de Deus está dentro de nós. Aqui no planeta Terra você pode construir o reino de Deus dentro de você, sendo uma pessoa mais calma, colocando seus pensamentos mais ordenados, corrigindo aquilo que você percebe que não está legal, que precisa ser corrigido. Você vai encontrando paz interior para poder se tranquilizar. E as outras coisas, o alimento e a veste, vem depois. Você saudável, você consegue isso. O limite da felicidade aqui na Terra é a posse do necessário. Você tendo o necessário, você tendo aquilo que é necessário para a sua subsistência, você está num limite que a partir dali você pode se sentir feliz. E o limite da felicidade na questão moral ou espiritual, que seja, é você ter a sua consciência tranquila.
você chegar para se deitar, tranquilamente você repousar em paz com você. Então você está num momento que você pode sim encontrar felicidade a partir daí. Porque ninguém consegue felicidade se a mente não está tranquila, se tem um peso ali na consciência, se tem algo que prejudique, não dá para buscar felicidade. E falando de felicidade, né? O planeta Terra, nós não vamos encontrar felicidade completa. Nós podemos ter momentos felizes, momentos alegres, de alegria. E a gente busca, né, muito isso. Eu entrei lá no computador, e hoje nós temos a inteligência artificial que nos dá a resposta de tudo. Você entra e pergunta. Então, por curiosidade, eu coloquei lá, né, sobre felicidade. E o computador respondeu lá para mim o seguinte: ser feliz de verdade é um estado de bem-estar e contentamento, que envolve a valorização do presente e a satisfação com a vida. É também uma habilidade que pode ser desenvolvida. Então, uma máquina, um computador, resumiu lá e rapidamente ele trouxe. Interessante que é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu vou aprender a desenvolver felicidade? Sim, tem como, existem técnicas para isso, existem coisas, hábitos que você pode fazer que você vai desenvolver a felicidade na sua vida, os momentos felizes. Mas o que mais me chamou a atenção é isso daqui: envolve valorização do presente e a satisfação com a vida, que tem tudo a ver com aquela passagem, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Valorize o presente. A gente se preocupa com o futuro que não nos pertence, não valorizamos o que nós temos. A gente se deita, não agradece a Deus pelo teto que nos cobre. Mas eu não tenho um teto, eu durmo debaixo de uma ponte. Então vamos agradecer que existe uma ponte. Eu durmo debaixo do banco da praça. Temos que agradecer que existe um banco na praça. A gratidão, agradecer pelo que temos no momento. E pedir a Deus proteção para que tenhamos no futuro condições de sobrevivência, de uma vida mais serena e mais tranquila. Satisfação com isso que nós temos, gratidão a Deus. Precisamos agradecer muito a Deus, mais do que pedir. E também uma outra definição que ele trouxe foi o seguinte: a felicidade é um conceito filosófico que pode estar associado a prazer, emoções, harmonia, realização e satisfação. Se é filosófico, aí eu entrei e falei, vou pesquisar então sobre filósofos. Peguei lá os mais conhecidos, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Peguei um pequeno resumo para ver o que esses filósofos diziam sobre isso. E realmente dizem, Sócrates, por exemplo, que nasceu no ano 470 a.C., antes de Jesus, viveu ali 71 anos, né? Morreu no ano 399, ele pregava o seguinte: felicidade não é egocêntrica, mas está ligada à partilha de um bem universal. Felicidade não se reduz ao prazer imediato, mas é ligada à vida moral. Felicidade é alcançada através do autoconhecimento. A felicidade é alcançada através da prática de virtudes que permitem dominar o corpo, as emoções e o mental. A felicidade é alcançada através de uma conduta justa e virtuosa. Felicidade é alcançada através de uma ação que está em harmonia com a lei universal. Ele dizia que sofrer uma injustiça era melhor do que praticá-la. Sócrates dizia que o segredo da felicidade não está em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de aproveitar menos. Então, esse resumo todo do que pensava Sócrates está voltado a você servir o outro, fazer o bem, né? Vida moral,
dividir, não ser egoísta, prática de virtudes. Essa é o que ele definia como onde você encontrava a felicidade. Depois veio Platão. Quando Sócrates tinha 42 anos de idade, nasceu Platão, também antes de Cristo, lá no ano 427. E Platão, ele defendia o inatismo, ou seja, que nascemos com princípios racionais e ideias inatas. Nascemos já com coisas na nossa mente, no nosso pensamento, que não adquirimos nessa vida, mas já viemos de um mundo e trazemos isso, né? Ele acreditava que antes de nascer nós passamos por um mundo inteligível, onde assimilamos as ideias em nossas mentes. Platão descreveu em suas obras a relação do mundo inteligível, que ele chamava mundo das ideias, e do mundo sensível, que era o mundo da matéria. Ele acreditava que a felicidade era o resultado final de uma vida dedicada ao conhecimento progressivo, ou seja, a finalidade da vida era você encontrar uma felicidade, e que essa felicidade você encontrava ela no percurso da sua vida, não lá no finalzinho quando você morria. Isso é o que dizia Sócrates. E ele dizia também que felicidade consistia em praticar o bem com base na ética, ou seja, na utilização dos princípios que causassem ações de efeitos positivos para os outros. Ok, tem outras definições, mas vamos falar de Aristóteles, que foi depois de Platão. Considerava a felicidade o objetivo final da vida humana, finalidade da vida humana. Acreditava que a felicidade era um estado duradouro de realização e satisfação. Ou seja, se você tivesse uma realização duradoura, você encontrou a felicidade. E ele usava o termo grego chamado eudemonia, que pode ser traduzido como felicidade, prosperidade, riqueza, boa fortuna, viver bem, florescimento. Acreditava que a felicidade era alcançada através da prática do bem e das ações virtuosas. Então, esses três filósofos, os três diziam que felicidade é a prática do bem, de ações virtuosas. Isso antes de Jesus. E não é à toa que em 1857, quando Kardec decifrou lá a doutrina espírita, né, o livro dos Espíritos, depois o Evangelho em 1864, que lá no capítulo 5 do capítulo 4 do Evangelho, ele diz que Sócrates e Platão são os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Óbvio, eles pregavam isso lá atrás, praticar o bem para você ser feliz, viver corretamente, né? Desenvolver as virtudes. Isso era a felicidade. No livro dos Espíritos, eu achei uma pergunta interessante para a gente refletir também. Tem muita coisa, mas eu peguei uma só, que é a pergunta 938, e Allan Kardec pergunta para os Espíritos o seguinte: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Então ele pergunta, resumindo, é assim: a ingratidão que a gente sofre não é um motivo para a gente endurecer o coração e fechar o nosso coração para a sensibilidade, deixar de ser sensível com os problemas alheios? E a resposta dos Espíritos é bem essa: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Então, gozos, felicidade, um dos maiores que nós temos na terra é encontrar pessoas, corações que simpatizam com o nosso. E aí, seja o pai, ou a mãe, ou um irmão, ou um sobrinho, um parente, ou o cônjuge, a esposa. Quando você encontra um amigo, quando você encontra um coração
que caminha com você nessa jornada terrena e que te entende, compartilha as coisas com você, isso é um momento de felicidade, é uma dádiva divina isso. E nós não costumamos agradecer a Deus por isso. Nós nos esquecemos muitas vezes de valorizar essa felicidade. É uma das maiores que temos aqui na Terra. Encontrar alguém, né, que temos afinidade para caminhar junto conosco. Um outro termo que está no Evangelho também sobre felicidade, a felicidade não é deste mundo. Está lá no Evangelho, capítulo 5, no item que fala bem-aventurados os aflitos. Já ouvimos falar, a felicidade não é deste mundo. Tá, felicidade completa não. O capítulo todo vai falar sobre isso, que nós não vamos encontrar felicidade completa. E eu gostei de um trecho, uma mensagem trazida por um espírito, Cardeal Morlot, em Paris, 1863. Ele começa a frase dizendo assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdadeira dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais. Então, o que esse irmão vem nos dizer? Que não é a riqueza, que não é a beleza, a forma física que vai trazer felicidade. Porque em todas as camadas sociais do mundo, você vai encontrar alguém que vai estar dizendo: eu não sou feliz. Eu não mereci a felicidade não é para mim. Então, lá nos bilionários você encontra, na classe mais abaixo, até na classe mais humilde, mais pobre, vai ter pessoas assim, insatisfeitas, se dizendo infelizes, né? Então, a felicidade a gente não busca em dinheiro ou em coisas materiais, a gente busca ali dentro da gente. E é preciso a gente entender que nós, praticando a felicidade, tentando desenvolver momentos de alegria em nós vamos proporcionar a nossa cura. Porque a felicidade, ela proporciona a cura, não é o inverso. Eu não preciso estar curado para eu me sentir feliz. Eu posso viver momentos de alegria, momentos de prazer, mesmo estando enfermo. E isso vai proporcionar, então, uma melhor condição para a minha cura. Nós precisamos encontrar alguma coisa para fazer de bom. Isso conversamos sobre o violão, né? Quem gosta de tocar violão, tem que tocar violão. Quem gosta de praticar um esporte, tem que praticar um esporte. Nós podemos fazer tudo o que a gente gosta o dia todo? Não podemos, isso é impossível. Você fazer tudo o que você gosta, o que te dá prazer. Mas ou a gente vai ter que gostar de pelo menos alguma coisa dessa, aprender a gostar, ou nós vamos ter que separar um tempo da nossa vida e fazer então algo que eu gosto, algo que a gente gosta. Eu gosto de tocar violão, mas durante o dia eu não tenho oportunidade, então eu vou ter que encaixar um momento para eu fazer isso. Eu necessito, o homem necessita praticar momentos de felicidade. Isso é cuidado, isso é cuidar de si, é você cuidar da sua saúde física e mental. A felicidade no trabalho voluntário. Quando a gente se dedica a um trabalho voluntariamente, numa casa espírita, num hospital, onde quer que seja, você vai, no começo a gente fica meio reticente, fala, poxa, mas é um tempo que eu vou lá, eu tenho que ir, passar 1 hora ou 2 horas na fazenda, é uma correria e tal, mas a partir daí você começa a trocar energias.
E nessa troca você vai angariando momentos felizes. Isso vai te proporcionando bons sentimentos e alegria e satisfação e realização. E quando você vê, você vai gripado, você vai com febre, você vai doente, você está lá. Porque a gente se envolve, porque é gostoso, porque passa a ser uma necessidade para a gente. Necessidade que a gente faz com prazer, sem perceber. E aí a gente não fica prestando atenção nas doenças nossas, nos problemas nossos. Eu conheço pessoas que viveu e vive a vida toda com doenças, com dores, com problemas, porque ninguém quer ficar doente. A doença chega muitas vezes sem esperar. Mas nós precisamos enfrentar essas dores, enfrentar essas doenças. Se dá para curar, vamos curar. Se não dá para curar, vamos conviver com ela, mas de uma forma que também não termine a nossa existência psíquica, psicológica, né? Que a gente continue vivendo. Se eu tenho uma enfermidade que ainda me permite andar e respirar, eu tenho que andar e respirar. O dia que essa enfermidade, então, me tirar desse planeta, tirar minha vida desse planeta, que pode acontecer, ok, a vida vai prosseguir no plano espiritual. Era uma missão, era algo que eu tinha, mas eu não posso deixar, por exemplo, uma unha encravada estragar todo o meu final de semana, né? Todo momento que eu poderia ter de alegria com amigos ou com família. Uma picuinha de nada às vezes estraga a alegria de uma família, né? Uma situação de nervosismo, um desajuste qualquer, um desequilíbrio qualquer, uma enfermidade mental, né? Um distúrbio mental ali, um momento de vacilo, às vezes estraga um sábado todo, um domingo todo. Então a gente precisa estar muito atento para tudo isso. Eu vou ler, para a gente finalizar, trouxe um livro, O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, e tem lá na página 66 uma lição muito bonita. Ele fala sobre a criança pura, e ele traz um poema do Fernando Pessoa, um trecho do poema, em tese, para a gente refletir. Quando nós somos criança, o que acontece? A gente não se preocupa com o dia de amanhã. A gente vive o hoje, brinca hoje, não quer ir na escola hoje, né? Nem todo dia a gente quer ir, mas a gente não tem aquela preocupação com o futuro, aquela ansiedade, aquela fobia. Se passa necessidades, muitas vezes ali não se percebe. Chama uma criança para ir no shopping. Ela, do jeito que ela está, ela entra no carro, ela não está se preocupada com roupa, com a vestimenta, se penteou o cabelo ou não. Ela quer ir. E lá, quando ela encontra com outras crianças, é tudo igual. Uma criança não olha para outra e vai reparar a vestimenta da outra, porque eles não têm ainda, não atingiram isso que o adulto atinge. Então a gente fala a inocência da criança, a felicidade verdadeira está ali, né? A pureza é o ser, né? Ela é daquele jeito, ela é livre, ela é espontânea. E nesse trecho, quando a gente cresce, a gente perde essas coisas, a gente começa a ter as malícias da vida, a gente começa a ter as outras coisas na vida. E esse trecho diz o seguinte: a criança que fui chora na estrada, deixei-a ali quando vinha ser quem sou, mas hoje, vendo que sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. De Fernando Pessoa. E assim a gente termina a nossa reflexão. Eu espero que, para mim, isso tem servido muito, essas lições que a gente estuda para conversar com vocês sobre viver da melhor forma possível, né? Viver o mais feliz que a gente possa. Eu espero que cada um de vocês possam refletir sim no dia a dia, ao sair daqui, no amanhã, no sábado, amanhã é sábado, como vai ser seu sábado?
junto com seus familiares. Como vai ser você no sábado? Como você vai ser no domingo? Você vai estragar o seu domingo? Ou você vai se permitir viver um domingo feliz, alegre? Almoçar que seja um arroz com feijão, mas em paz, né? Uma consciência tranquila, gostosa e em harmonia com o seu interior e com a divindade. Boa noite, que Deus ampare todos nós. Obrigado. Eu desliguei. Eu desliguei aí, tá desligado, tá? Tema maravilhoso, né? Felicidade. Felicidade. Eu só gostaria de aproveitar aí o material que ele trouxe, o Médico Jesus, O Médico Jesus. Dr. José Carlos de Luca. Excelente. Eu estou acompanhando um irmão meu que está aguardando vaga para o hospital que vai fazer um tratamento, né? Está na UPA da Bela Vista. E adivinha qual livro que eu levei para ler ontem o dia inteiro? Esse aqui. O Médico Jesus. É ótimo, né? Coincidência? Não, né? Motivo de felicidade, porque esse juiz, Dr. José Carlos de Luca, ele recebeu esse convite e a orientação para escrever esse livro. E ele não concordava, falando: eu não sou médico, sou apenas um juiz, né? Entendo apenas da minha área, né? Como que eu vou escrever um livro sobre saúde, né? Médico, então, olha de quem? Quem é o personagem? É o médico Jesus. O que Jesus faz em nós, na nossa alma, na nossa vida? Quando a gente inicia, que a gente fala nosso amigo e companheiro. E olha, eu vou te dizer mais. Quando o De Luca veio aqui, acho que foi em 2014, né, que ele esteve aqui, chegou bem aqui, essa frase que está aqui: Centro Espírita a serviço do Mestre. Lembra que ele falou, dona Neuza? Será que nós estamos realmente servindo ao Mestre? Esse foi o questionamento dele. Então nós precisamos refletir sobre isso. Até que ponto nós estamos servindo ou seguindo o Mestre Jesus com a finalidade de sermos felizes, né? Porque ele é uma baita de uma orientação e realmente nos vai orientar a ser felizes, com simplicidade, com aquilo que nós temos. Para mim, eu acho que a maior coisa que acontece, assim, pelo menos comigo, é inconformação, é querer ser aquilo que não é e querer ser feliz com aquilo que poderia ter e não tem. Isso é uma pura ilusão, né? Então nós temos sim a condição e a possibilidade de sermos felizes a todo instante com aquilo que Deus nos oferece, né? Se bater um friozinho, pega uma blusa e veste, né? Não é lutar contra o tempo, contra as intempéries, né? Nós podemos remediar e ser felizes sim com aquilo que nós temos. O pessoal que vem aqui sexta-feira, né, Di? Isso é da área da Di e da Mirlene. Elas oferecem os alimentos, né, na sexta-feira, uma cesta, uma sacola bem cheia de legumes, de frutas, daquilo que vem. E elas saem daqui muito felizes. Olha o momento dela, o que é a alegria dela, Di? Tem alguém que sai triste daqui? Hã? Lógico que sempre quer mais, né, dona? Ah, se tiver mais eu quero. Mas é aquilo que tem naquele dia, e sai todo mundo feliz. Chega na casa dela, já dá para preparar um alimento diferente, né, para a família. Isso é muito importante. Então isso, ó, lembrete para todos nós. Vamos lembrar da seu João Vicente, viu? Ser feliz com aquilo que tem. E não ficar arrumando pelo em ovo, nem querer ser aquilo que não é. Deus vai nos acrescentar, Jesus está nos acompanhando, e nós temos, olha, o privilégio
de ter o nosso guia espiritual. Olha que bacana! Nosso espírito que nos acompanha, Deus nos deu esse privilégio. Ah, você não sabe muita coisa, eu vou colocar no seu caminho alguém que sabe um pouquinho mais que você, para te dar uma orientação. Olha que felicidade, gente! Quem é que está sozinho? Que nós falamos, eu não faço o evangelho no lar, que eu sou sozinha. Tem alguém sozinho aqui? Depois dessa explicação, não é? Que tem eu e mais o meu espírito, aquele que nós aprendemos na Igreja Católica, que é o nosso anjo da guarda, né? É por isso que Jesus falou, onde estiver 2 ou mais, aí estarei. Então, se nós quisermos, nós teremos o nosso evangelho no lar, Jesus sempre presente conosco. Então, vamos ser felizes. Bora ser feliz, gente? Bora ser feliz. Aquilo que seja possível, né? O que for a mais que pretendermos, vamos lutar para tirar nossas imperfeições, nós vamos conquistar, com a graça de Deus e com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos deixa haver navios, não nos deixa a sós nunca. Então, que Jesus nos abençoe. Temos passe hoje de passe magnético. Então, muito obrigada por sua presença, viu? De trazer aqui para nós e de lembrar, né? A gente esquece, né? Nós esquecemos de ser felizes.